Boa noite, professor. Eu me chamo Thiago e hoje eu vou realizar a apresentação do nosso projeto já em execução aqui no emulador, para que dessa forma o senhor consiga ver na ordem todos os critérios avaliativos que a gente deveria ter seguido. Bom, o primeiro deles seria a elaboração de todas as interfaces do aplicativo seguindo o layout do padrão que estava no Figma, do protótipo. Eu acredito que seja mais fácil a visualização conforme eu for avançando as telas, porque se fosse para eu mostrar todas agora, a gente esbarraria, por exemplo, com as verificações, que é algo que eu já gostaria de mostrar aqui nessa tela. Então, bom, dito isso, partindo para o segundo critério, é a checagem dos campos nas telas. Essa aqui é a tela de login, é a tela inicial da nossa aplicação. Inclusive, eu gostaria de fazer um comentário de que a gente optou por, em algumas telas, usar o Scroll View, porque a gente achou que não ficou muito bem comportado apenas nesse tamanho de tela todos os componentes que a gente precisava utilizar. Bom, na tela de login, a primeira verificação é se o e-mail é válido. No caso aqui, ele vai falar que o campo da senha também é obrigatório, mas aqui ele vai acusar que o e-mail é inválido, porque o e-mail ele precisa estar no formato completo. Dessa forma, ele entra para o resto da aplicação. Bom, aqui a gente já pode ver também na tela de criar conta a verificação das senhas iguais e do e-mail. Então, se a gente colocar o nome, ele vai falar já que o e-mail é inválido. Então, já vamos arrumar o e-mail. E para a verificação das senhas, eu vou colocar duas senhas diferentes, para que dessa forma seja possível ver que ele não deixa a gente criar, porque ele acusa que as senhas são diferentes. Então vou igualar elas aqui, para que dessa forma a gente consiga prosseguir. Na tela de recuperação de senha, a gente tem a verificação se o e-mail é válido também. Então, se colocar só o e-mail sem estar completo, ele não vai. E bom, entrando aqui novamente na tela de nova pesquisa, a gente também tem também a verificação de todos os campos, se eles estão preenchidos. Então aqui no nome, colocar algo aleatório, só para caso de teste mesmo. Ele fala que a data também é obrigatória. E dessa forma ele prossegue. Partindo disso, a gente vai para o terceiro componente, que é a criação do card, contendo o nome, a imagem e a data. Esses dados eles foram passados por meio de atributos do componente quando algum participante no meu grupo for apresentar o componente card em si, o código-fonte, ele vai mostrar que a gente realmente passou por componente. No caso que a gente deixou as imagens e os títulos bem default assim mesmo, bem padrão. Mas acredito que fica nítido a criação do card. O critério seguinte é a implementação da barra de navegação lateral, que é o Drawer Navigator. A gente implementou seguindo o design do Figma, mostrando o, o e-mail do usuário, as pesquisas e a opção de sair, que eu já usei anteriormente para mostrar também. Seguindo isso, seria a utilização do Stack Navigator, que eu acredito que já tenha ficado nítido também nessas partes, quando a gente cria uma conta ou vai recuperar a senha, a gente está utilizando a todo momento o Stack Navigator, independente da tela que a gente vá. Acredito que também fica bem visível. O próximo critério, o critério número 6, seria a exibição da caixa de diálogo, no caso um pop-up, para confirmar a exclusão de uma pesquisa. Então, ao apertar em apagar, ele aparece esse pop-up, e se a gente cancelar, ele simplesmente volta para cá, e se a gente confirmar a exclusão, ele volta para home. O critério número 7 é a implementação de uma interface de um relatório contendo um gráfico de pizza e a legenda. Então, quando a gente aperta numa pesquisa e a gente entra em relatório, fica possível ver a imagem do gráfico de pizza com a legenda ao lado.
E por fim, o último critério seria o timer de 3 segundos para que após a coleta dos dados ele mostre um agradecimento. Então aqui mesmo nas ações de pesquisa a gente tem a coleta dos dados, a gente pode escolher aqui o que a gente achou da pesquisa, ele mostra o pop-up e automaticamente depois de 3 segundos ele retorna para essa página. Bom, espero que tenha ficado claro todos os critérios da nossa navegação, lembrando obviamente que a seguir ainda mesmo nesse vídeo a gente vai estar exibindo o código-fonte e explicando mais minuciosamente como a gente fez cada coisa. Agora apresentando aqui um pouco do critério da checagem, né, da checagem dos campos, vou mostrar aqui um pouco a tela de login, que nós temos a checagem do e-mail, se o campo de e-mail foi preenchido, se o campo de senha foi preenchido e se o e-mail é válido. Bom, para começar, a gente tem o formulário, onde nós temos esse Custom Text Input, que é basicamente um componente do nosso campo de texto estilizado já, um componente padrão da nossa aplicação, e nós utilizamos estados para fazer essa verificação. Cada input tem o seu onChangeText, que a gente passa um setState para ele, e nós temos dois estados aqui, três estados aqui para esse formulário, do campo de e-mail, do campo de senha e do campo de erro, que vai ficar ali embaixo do campo de senha. Esse estilo error message aqui nós passamos o estado error. Nós temos aqui também o botão de submit, que é o botão de entrar. Assim que nós apertamos o botão de entrar, nós disparamos o handle submit, e aqui no handle submit nós fazemos 3 verificações. Se nós não temos, se o e-mail está vazio, nós setamos o erro como campo de e-mail obrigatório e retornamos a função. Se a senha não existe, nós setamos o setError com campo de senha obrigatório para mostrar esse erro no formulário para o usuário. E aqui nós temos a validação do e-mail, que nós passamos o e-mail para essa função que está lá na nossa pasta utils. Esse é uma função que basicamente faz um match com o regex. Primeiro joga tudo para lowercase e faz um match com esse regex, que faz a verificação se esse e-mail é válido de verdade. Ele verifica se temos o arroba e se depois nós temos um domínio nesse e-mail. Beleza? Se essa verificação falhar, ou seja, se o e-mail for inválido, nós setamos a mensagem de erro como e-mail inválido. E se todas as verificações passarem, nós redirecionamos o usuário direto para a home. Essa verificação também acontece na nossa página de nova pesquisa, onde aqui nós temos, da mesma forma lá na página de login, nós temos dois campos de texto, só que aqui um é para data e outro para nome, e nós temos duas mensagens de erro também para a gente mostrar o erro para cada input. Aqui no handle submit nós temos basicamente o mesmo sistema, nós vamos retornar o erro se, por exemplo, o nome está vazio, então a gente vai setar o erro no nome, que o campo de nome é obrigatório. Se a data estiver vazia, a gente vai fazer o mesmo, e se todas as verificações passarem, nós vamos redirecionar o usuário para a home aqui também. E nós também temos mais dois lugares onde fazemos as checagens. É no recuperar senha. Aqui no recuperar senha nós temos apenas um campo, que é do e-mail. Nós fazemos uma única verificação para ver se o e-mail está válido. Se o e-mail estiver válido, a gente redireciona o usuário para a tela de login. E nós também temos no criar contas. No criar contas nós temos vários campos, né? O campo de e-mail, senha, de confirmação de senha, e nós fazemos várias verificações, como se o e-mail existe, se o e-mail está válido, se a senha existe, se a senha de confirmação foi digitada e se a senha está igual à senha de confirmação. Caso cada uma dessas condições falhe, ele vai setar o erro em seu devido campo. Aqui embaixo no formulário nós podemos ver a estrutura de cada campo. Nós temos o label, nós temos o text input customizado da nossa aplicação e um text simbolizando o erro. E, por exemplo, o campo de e-mail tem o estado e-mail error, o campo de senha tem o estado password error
e assim por diante. E aqui embaixo nós temos o botão cadastrar, que acaba chamando a função handle submit para fazer essas checagens. E assim que a conta é criada, nós redirecionamos o usuário para a home. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Alves dos Santos. Eu vou estar explicando sobre os critérios 3 de card e critério 6 de pop-up. Bom, o card aqui, o componente do card, a gente começa aqui importando os componentes de view, imagem, estilo e texto aqui e as cores. Aqui no componente de estilo nosso, a gente estiliza o card, as dimensões dele, o background white, centraliza ele, deixa o raio da borda aqui em 10 e cria um gap ali entre os componentes dentro dele. O título, a fonte, a fonte que o professor falou lá dentro do Figma, a fonte que estava lá no Figma que a gente coloca aqui. E o título ele é de cor azul e a data é de cor cinza. E a imagem aqui. Aqui no componente, aqui a gente recebe o parâmetro, que são os itens, que nesse item vai ter a imagem, o título e a data, que é o subtitle. E a imagem é o URL. Aqui a gente tem um card simples aqui, uma view que serve de container, a imagem e os dois textos ali. E a implementação dele dentro do nosso home aqui, a gente vai utilizar um flat list, que a gente criou um array aqui contendo as informações aqui pré-definidas ali pra gente, para poder deixar mais fácil pra gente poder mexer. E aqui é um flat list aqui que cada item vai criar o card ali com o touchable opacity, para a gente poder conseguir clicar no card e ir para a janela de modificar pesquisa. Então é esse o nosso componente do card. Aqui também tem o home para poder fazer o handle dele, para poder ir para ações de pesquisa. E aqui no pop-up, a gente fez ele da seguinte forma aqui. A gente vai estar utilizando o modal, e a gente controla a visibilidade dele, o momento dele chegar utilizando o use state, o hook de use state aqui, para poder controlar a visibilidade dele ali. Na hora que a gente clicar, quando a gente clica aqui no botão de apagar, a gente já puxa aqui, ó. Quando a gente clica no símbolozinho lá da lixeira, a gente já puxa o pop-up, e aí ele vai numa animação de slide de baixo para cima. E aí o pop-up é um container que vai ter o content dele, que vai ser um título aqui normal de tem certeza de apagar essa pesquisa, e os dois botões ali, que vai ser um botão sim, um botão cancelar. O sim ele vai direto para home, e o cancelar ele só continua na mesma tela, ele faz o slide down do pop-up, ele continua na tela de modificar pesquisa. E é isso. Aqui a gente tem a utilização do use state. E é isso mesmo. Muito obrigado pela atenção e segue pro próximo aí. Eu me chamo William, eu vou estar aqui apresentando para vocês o critério de avaliação do Drawer. Bom, começando aqui, o Drawer ele é uma página e primeiro nós definimos o Drawer Navigator utilizando a função do @ReactNativeDrawer createDrawerNavigator. Aqui dentro do componente, na função de retorno, nós utilizamos o Navigator desse Navigator. Aqui passamos algumas propriedades como o título e o Drawer Content,
que nós passamos um Custom Drawer, que é um outro componente. Aqui nesse Custom Drawer nós utilizamos para fazer aquela estilização do drawer, onde nós temos o header, que tem o e-mail do usuário logado, um divider, e aqui nós temos um componente do próprio React Native Drawer, que é o Drawer Content Scroll View e o Drawer Item List. Essas opções são utilizadas para renderizar as opções, as rotas mesmo do Drawer Navigator na nossa Custom Drawer. E aqui embaixo nós temos um botão de sair, que ele redireciona o usuário para a tela de login. E por enquanto nesse componente é só isso mesmo. Aqui nós temos todas as estilizações utilizando o Style Sheet. E voltando lá para a página do Drawer, aqui em Screen Options, nós definimos, por exemplo, a cor do header, nós definimos a cor do texto do Drawer, nós definimos também a cor do ícone para abrir o Drawer. E aqui embaixo nós definimos as opções ou as rotas que esse Drawer vai ter. Nós temos a rota Home, a rota com o nome de pesquisas, que se refere à página Home, que é onde esse Drawer vai ficar. Nós passamos também algumas propriedades, como o Header Tint Color, que esse serviu para alterar o ícone para abrir o Drawer. Nós alteramos nessa propriedade. E nós também passamos o Drawer Icon, que é aquela opção que fica do lado da label de pesquisas no Drawer. Nós passamos um tamanho para esse ícone, uma cor e o nome. Esse ícone nós utilizamos do React Native Vector Icons, Material Community Icons. Boa noite, professor. Eu sou o Thiago e hoje eu vou apresentar como a gente fez a criação do Stack Navigator, que é o critério número 5. Então, primeiramente, a gente fez alguns imports das páginas que a gente utilizou, um componente colors, que foi uma constante que a gente criou para as cores, e alguns imports também da navegação. Então, a gente primeiro começa definindo o stack, utilizando uma função do React Navigation Stack, que é a Create Stack Navigator. E aqui na nossa função app, a gente começa primeiramente utilizando o Navigation Container, e dentro dele a gente já utiliza o stack que a gente definiu anteriormente, utilizando o stack.navigator, com algumas propriedades aqui. Então, por exemplo, aqui ele define que a rota inicial vai ser a de login, e aqui abaixo tem algumas opções, como por exemplo o header shown false, que é para ele não mostrar o header lá em cima, a barrinha que geralmente aparece com o título, coisa do tipo. Algumas coisas como a cor do fundo, a cor da setinha de voltar, e aqui também a cor e a fonte do texto, que vai aparecer o título do header lá na tela. Aqui mais um pouco abaixo, então, a gente tem propriamente dito as screens, stack.screens. Elas basicamente são bem padrões, bem parecidas. Em cada uma delas a gente define um nome, o componente, e algumas opções, como por exemplo o header shown, que a gente já utilizou lá em cima para não mostrar o header realmente. Então a gente tem a de login, a home, criar conta, recuperar senha, nova pesquisa, modificar a pesquisa, as ações da pesquisa, o relatório, o agradecimento e a coleta. Elas acabam sendo bem parecidas, bem padrões. Por fim, a gente só dá um export. Mas creio que fica bem visível a criação das telas. Em outras classes, como por exemplo na de login, que a gente quer redirecionar, por exemplo, de criar conta, a gente simplesmente cria uma função lá e utiliza algo parecido com um props.navigate, e aí dessa forma basta que a gente coloque o name entre aspas simples ou duplas, que aí dessa forma a gente consegue utilizar essa navegação. Meu nome é Felipe e nesse momento eu vou explicar como a gente implementou os critérios da página da tela de relatório. Aí, no início aqui, a gente importou os componentes de imagem, de visualização e também de estilização do React. Aí depois a gente importou a imagem e já comecei aqui com o objeto para poder estilizar toda a tela.
Então no início aqui eu utilizei o container de visualização, colocando um fundo roxo e centralizei tudo. Depois eu só estilizei a imagem, colocando a altura e a largura dela. E aí por fim eu criei a parte da tela aqui com o retorno de um container view que pudesse colocar dentro a imagem do gráfico. E aí depois eu só exportei tudo mesmo. Olá pessoal, eu sou Evelise e eu vou falar sobre o critério de avaliação número 8, que é o timer de 3 segundos que realiza a transição automática da tela de agradecimento. Aqui nós utilizamos o Use Effect, como o professor sugeriu nas aulas, para executar essa ação após um certo período de tempo. Então, quando é clicado no ícone, na página de coleta, através do on-click aqui do botão, colocamos um Touchable Opacity envolvendo o ícone inteiro, que quando é clicado, ele abre a função Hand Click Icon, que vai utilizar aqui o Use Effect, que nós fizemos uma Arrow Function, colocando o tempo que foi solicitado pelo professor aqui dentro do Use Effect. Nós definimos aqui o temporizador, né, com o site Set Timeout, que navega para a tela Home após o tempo de 3.000 milissegundos, que são 3 segundos, né? Através do Navigate, que é a ação que vai disparar a navegação para a tela Home. E retornamos aqui também uma função de limpeza, para garantir que o temporizador seja o tempo, quando o componente for desmontado, ele limpe aqui o tempo para evitar vazamento de memória. E aqui passando o Navigation, também no Array, indica assim, como que eu vou falar? Que o Use Effect sempre deve ser executado sempre que o valor do Navigation aqui mudar. Então, quando o valor mudar, ele vai ser executado novamente. E eu acho que é isso. Obrigada, pessoal.